Olá, sou a professora Joelma, da disciplina de inglês, e a nossa videoaula de hoje nós iremos continuar estudando o simple past dos verbos regulares e irregulares, só que agora nós vamos aprender a construir, frases na forma negativa e interrogativa. Como é que a gente nega em inglês com o simple past, ou como é que a gente faz perguntas diretas no simple past em inglês. Então, é esse assunto que nós vamos abordar nessa videoaula de hoje, ok? Então, vamos só relembrar o que seja verbos regulares e verbos irregulares. Nas outras duas videoaulas, nós tratamos dos verbos regulares e dos verbos irregulares. E nela, nós aprendemos que os verbos regulares são aqueles verbos que têm o passado terminado em ED. A regra é você colocar ED se o verbo for regular. Agora, se o verbo terminar em E, a gente só acrescenta o D, porque o E já tem. Se o verbo terminar em consoante mais Y, a gente tira o Y, acrescenta aí ED. E se o verbo terminar na sequência de consoante vogal e consoante tônica, a gente repete a consoante final e acrescenta o ED. Isso aí nós aprendemos na videoaula passada, E que os verbos irregulares é o contrário do regular, eles não têm o passado terminado em ED. Por isso que é importante que a gente estude, que a gente aprenda a lista de verbos irregulares, porque ele tem a forma própria dele de passado. Então, se eu quero colocar um verbo irregular no passado em inglês, eu tenho que ver a lista, Então, geralmente eu procuro o verbo na primeira coluna, que é de infinitivo, que é o nome do verbo, então a forma básica dele, mas na hora que eu for usar esse verbo em uma frase afirmativa, eu tenho que pegar o da segunda coluna e colocar lá na frase. Então, por exemplo, se eu quero passar do verbo begin, eu vou usar began. Se eu quero passar do verbo have, eu uso had. Se eu quero passar do verbo cut, eu uso cut. Do teach, taught. Do write, wrote. Tá? Mas tudo isso, tanto do regular para a gente usar ED, quanto do irregular para a gente pegar na segunda coluna da lista para usar nenhuma frase afirmativa com o tempo no simple past, que é o passado simples para a gente. Na afirmativa, se o verbo é regular, a regra é eu colocar ED. Se o verbo for irregular, eu pego na segunda coluna da lista. Mas, se eu quero negar essa frase, colocar da forma negativa, essa estrutura, ela muda, A gente precisa ter bastante cuidado ao escrever uma frase na forma negativa interrogativa. Por quê? A gente está acostumado, quando vocês estudaram no sexto ano, quando vocês deram o verbo to be, por exemplo, vocês aprenderam que a forma negativa do verbo to be só era eu colocar um not depois dele. E na interrogativa, era eu trocar a posição do sujeito com o verbo. Então, o verbo via para frente do sujeito. Então, por exemplo, se eu dissesse I am, na negativa ia ficar I am not, na interrogativa am I. Só que isso em inglês acontece apenas com os verbos auxiliares. Então, no caso, o verbo to be é um verbo auxiliar. No caso desses verbos que a gente está estudando agora, esses verbos, eles não são auxiliares. Então, como eles não são auxiliares, para a gente escrever uma frase negativa, interrogativa, a gente vai precisar de um auxílio. E como nós estamos falando de passado, ele vai precisar do auxílio do did. Tá? Então, se eu construo a frase na forma afirmativa, eu coloco o sujeito e o verbo principal no passado. Se é regular, eu acrescento o ED. Se é irregular, eu pego na segunda coluna da lista. Mas, quando eu for colocar essa frase na forma negativa, veja como é que fica a estrutura. Ok? Eu uso da mesma jeito que a afirmativa. Primeiro o sujeito, só que depois do sujeito eu tenho que usar esse did not, ou o didn't, que está na forma contraída, ou eu uso um ou o outro, tá? Mas o verbo regular, mas veja o que é que acontece com o verbo. Na afirmativa, o verbo regular, ele recebe o acréscimo do ED. Na negativa, eu retiro o ED. Então, tudo que eu faço na afirmativa, com o uso do did, eu desfaço. Se eu coloquei ED, eu vou tirar o ED. Se eu coloquei o D, eu tiro o D.
Se eu coloquei o IED, eu tenho que tirar o IED e colocar de volta o Y, tá? E se o verbo for irregular, na afirmativa eu peguei ele na segunda coluna, mas na negativa eu tenho que pegar ele na primeira, certo? Então, o verbo, ele sempre vai para o infinitivo com o uso do did. Sem o did, eu coloco o verbo no simple past, no passado. Mas com o did, o verbo volta para o infinitivo, ou seja, ele volta para o nome dele. Então, veja um exemplo. Na afirmativa, eu coloquei Susan walked to me, desculpe, Susan talked to me yesterday. Na negativa, veja como fica. Susan did not talk. Veja que eu tirei o ed to me yesterday. Quer dizer, ela não conversou comigo ontem. Já a outra frase, they sold their house last year. Colocando na negativa, eu vou colocar they didn't, ou did not, tanto faz. Veja, sold, se vocês olharem na lista de verbos regulares, ele está na segunda coluna. Mas, como eu estou passando para a forma negativa, eu vou pegar ele na primeira, ele está sell, repare que está diferente. Their house last year, quer dizer, eles venderam a casa o ano passado. Na negativa, eles não venderam a casa no ano passado. Mas veja que o verbo, ele volta para o infinitivo, ele não pode ficar no passado com o did, com o uso do did, porque o did já é passado. Então, o verbo principal, ele recua, ele volta para o infinitivo. Da mesma forma, a gente vai fazer na forma interrogativa. Como é que é a estrutura? Primeiro eu uso o did, depois o sujeito, para depois eu colocar o verbo principal, só que o verbo principal é no infinitivo. Então, talvez, para mim, para facilitar mais para vocês, eu não coloquei verbo principal no infinitivo, eu botei assim, verbo regular, sem o ed, o de, o ied, ou seja, quando eu uso o did, já tinha dito a vocês que o verbo, tudo que eu fiz na afirmativa, na interrogativa e negativa, eu tenho que desfazer. Então, se eu coloquei ed na afirmativa, na interrogativa eu vou retirar o ed. Eu vou retirar o d, eu vou retirar o ied, e lembre que todas as vezes você tem que retirar o ied do verbo, volta para o lugar o y, porque este i foi o y, que eu tirei para colocar isso aí. E se o verbo for irregular, na afirmativa ele está na segunda coluna, mas quando eu boto para a forma interrogativa, eu tenho que buscá-lo na primeira coluna, porque é a primeira coluna que é de infinitivo. Aí vejam um exemplo também. Did Susan talk to me yesterday? Quer dizer, Susan conversou comigo ontem. Did they sell the house last year? Veja aqui, sold passou a ser sell. Okay? Então, é importante que vocês prestem bem atenção a isso. Verbo principal. Quando a gente fala de verbo principal, é porque aquele verbo é o verbo que dá o sentido à frase. Então, se eu construo uma frase na afirmativa, o verbo principal vai vir no passado. Regular, eu acrescento o ed, tem aquelas regrinhas, e o irregular, eu pego o passado na segunda coluna da lista. Mas, quando eu for passar essas frases para a forma negativa ou para a forma interrogativa, com o uso do did, que did já é passado, o verbo, ele volta para o infinitivo, tá? Que é o nome dele. Então, eu tenho que retirar tudo que eu coloquei. Se eu coloquei o ed, eu vou retirar o ed. Se eu coloquei o d, eu tenho que tirar o d. Se eu coloquei o ied, retiro, boto o y no lugar. E se o verbo está na segunda coluna, com o did ele volta para a primeira, que é do infinitivo. Ok? Então, vamos a mais exemplos para a gente... antes de ir para o exemplo, vamos aqui, olha, veja. Verbos irregulares, isso aqui eu coloquei a tabela de verbos irregulares, porque o regular somos nós que colocamos o ed, o de, o ied. Os irregulares, eles têm lista já própria, eles já todo montadinho, tá? Então, veja, na forma afirmativa, se eu construo uma frase no passado, na forma afirmativa, se o verbo for irregular, eu vou pegar essa segunda coluna aqui, ó, veja, eu botei uma seta,
dizendo que na afirmativa eu uso o past simple ou o simple past. Então, eu vou usar, se for o verbo begin, vou usar began, se for o verbo have, had, cut, teach, taught, write, eu vou usar o wrote. Mas, quando eu for para a forma negativa ou interrogativa, eu vou ter que usar o did. Então, o verbo que eu vou usar é esse que está no infinitive, ou base form, que isso aí está na lista que vocês têm, que é o infinitivo, a forma básica do verbo. Então, se lá a frase está com a began, na hora que eu colocar na negativa e interrogativa, ele vai voltar a ser began. Se tiver had, ele vai voltar a ser have. Cut, é cut mesmo, taught, teach, wrote, passa a ser o write. Isso na forma negativa e interrogativa, tá? Então, vamos aqui. No primeiro exemplo, vamos ver aqui, tem assim, he sold his car last week. Quem é o sujeito? He, o verbo é sold. Aí, veja, eu coloquei dos verbos irregulares, uma tabelazinha só para a gente ver. Veja que aqui, ó, tem sell, mas como a frase aqui está na forma afirmativa, repare que ele usou o que está vermelho aqui, é sold. Então, se eu quero colocar na forma negativa, como é que vai ficar? He, tá vendo aí? He did not, ou didn't, aqui eu botei na contraída, mas vocês poderiam colocar normal, did not. Veja que onde tinha sold, com o did ele veio para a primeira coluna, aí ficou sell. Tá? His car last week. E na interrogativa? Na interrogativa, se eu colocar o did no começo da frase, ó, sujeito he, veja que novamente o verbo voltou para a primeira coluna, sell his car last week. No segundo, I helped my friends. Essa frase helped, veja que o verbo é um verbo regular. Como é que eu sei? Porque ele tem que estar aí com passado com ed. Então, colocando para a forma negativa, vai ficar I didn't help. Veja que eu tirei o ed, né? Porque eu usei o did. My friends. Na interrogativa, did I help my friends? Então, veja que eu tirei o ed. Todas as vezes que você usar o did, seja para negar ou interrogar, o verbo tem que retirar os acréscimos dele, se for verbo regular. Terceiro, he stopped smoking. Também é um verbo regular. Eu quero colocar na forma negativa, eu vou usar o did not, mas o verbo tem que tirar o ed. Como aqui tem duas letras repetidas, eu tiro uma, porque aqui, na verdade, é consoante, vogal e consoante, eu repeti para colocar o ed. Então, se eu estou colocando na negativa usando o did, eu também tenho que tirar a letra que eu acrescentei, tem que stop. Na interrogativa, did he stop smoking? Da mesma forma, retirei. Quarto, she made lunch. Ó, made lunch. Veja que made está aqui nessa lista de verbos irregulares, está na segunda coluna. Ele está na segunda coluna porque é forma afirmativa. Mas quando eu passar para a forma negativa, eu vou ter que usar o did, então made vai passar a ser make. She didn't make lunch. Na interrogativa, da mesma forma, did she make lunch? Veja que eu tirei o made e passei a usar make. E por que isso? Porque o did já é passado. Então, o verbo principal, ele recua. I went to school yesterday. Então, eu quero botar na negativa. I didn't. Veja que went está na segunda coluna. Mas, como eu estou usando o did, ele volta para a primeira. Go to school yesterday. Na interrogativa, da mesma forma. Did I go to school yesterday? Sexto. It cried all night long. It cried. Também está no passado, é um verbo regular. Então, quando eu usar o did, o que é que eu vou fazer aí com esse verbo? Eu vou retirar o IED e vou colocar no lugar o Y que tinha antes. Então, vai ficar it didn't cry all night long. Na interrogativa, did it cry all night long? Da mesma forma. Então, gente,
tem que ter muito cuidado. Verbo principal, ele só fica no passado na forma afirmativa. Negativa e interrogativa, o verbo volta ao infinitivo sem futuro. Volta para a forma básica dele. Então, se é regular, eu coloquei na afirmativa ED, na negativa interrogativa, eu retiro o ED. Se o verbo for irregular, ele vai estar na segunda coluna, usando o did, ele volta para a primeira. Bem, gente, espero que vocês tenham entendido, né? Tentem fazer a atividade do livro didático de vocês, e até a próxima aula, se Deus permitir. Qualquer dúvida, entre em contato com a gente. Forte abraço e até a próxima.